quando nós falamos em planejamento sucessório, nós estamos tratando da temática de sucessões. E direito sucessório, por um operador do direito, apesar dele ficar bem lá no finalzinho do nosso Código Civil, é a única certeza que a gente tem na vida é que um dia nós vamos passar dessa por uma melhor. Não vamos? Ou não? Vamos, né? Alguns falam vestir aquele paletó de madeira. Vocês já ouviram essa expressão? Né? Encontrar com aquele lá de cima, porque a gente vai construindo esses tijolinhos realmente para passar por essa transição. E tem uma estratégia oriental que ela traz para a gente o seguinte, olha, pense constantemente na morte. É forte, não é? E num sábado à tarde, com o mar logo aqui à frente, eu acho que nós pensamos em tudo, menos na morte. Mas pensar constantemente na morte vale dizer em uma vida digna, de você realmente falar para as pessoas que você ama, aquele sentimento, de você viver intensamente a cada segundo, porque nós temos certeza do dia da manhã? Sim ou não? Não, nós não temos. Aliás, não só do dia da manhã, daqui a alguns segundos, não é? E quando nós falamos de planejamento sucessório dentro das empresas familiares, vale dizer que a figura desse fundador, da figura desse gestor, de quem acompanha diretamente esse empreendimento, ele pode passar por isso, não pode? Pode. Passar dessa por uma melhor? Pode. E se o fundador, ele corre esse risco do óbito, né, ou da morte, então pensar, né, de forma constante em relação à morte, vale dizer que nós vamos preparar essa empresa para o sucesso. E as empresas familiares, essa fase da transição, de passar da primeira para a segunda geração e assim sucessivamente, vale dizer que é a perpetuação do negócio jurídico. Vale dizer que é o momento do fundador passar o bastão para o seu herdeiro. E se fosse uma tarefa muito simples, passar o bastão para o seu herdeiro, Silvio Santos, lá atrás, ele já teria conseguido fazer isso com muita facilidade. Então, esse dom, essa figura do fundador, do empreendimento, ou mesmo o que esse sucessor busca para o seu futuro, pode ser distante, às vezes, do próprio empreendimento do seu pai, do seu filho, de quem estiver passando por toda essa estrutura. Então, planejamento e você gerar perpetuidade do negócio jurídico, nós estamos falando do direito sucessório, do planejamento da estrutura como um todo, nós estamos conversando com direito de família, não estamos? Empresas familiares? Olha, direito de família. Nós estamos falando da estrutura toda do direito civil, do direito privado como um todo, do direito tributário. Então, para exercer esse encargo como operador do direito, e mais do que isso, como consultor na área empresarial, é uma área extremamente multidisciplinar. E ela busca ainda outra área do saber, quando nós falamos da administração, que é a minha segunda formação com foco em direção de empresas. Então, quando você trata o direito como um todo, toda a nossa estrutura de legislação e a fase da administração, você consegue entender, na sua essência, com mais sensibilidade, a estrutura de uma empresa familiar. Eu trouxe para vocês um diagnóstico que trata que somente 19%, essa pesquisa foi realizada, 19% dessas empresas familiares contam com um planejamento sucessório. Quem não gosta de direito empresarial, eu vejo que é uma boa opção. Aqui nós temos muitos estudantes ainda na graduação. E, de repente, um despertar. Então, esse fator de fracasso, ele vem nesse momento de passar o bastão. Nós temos um índice de mortalidade muito alto em se tratando das empresas familiares. Porque mais de 90% é um índice assustador, não é?
mais de 90% das empresas familiares, ela tem esse índice de mortalidade até a terceira geração. Então, nessa linha sucessória, na ausência de planejamento, ou mesmo de buscar esse dom, nós não conseguimos chegar até essa terceira geração. São poucas empresas que sobrevivem. E 19% realmente é um índice muito elevado de empresas que ainda não passaram por esse procedimento sucessório. E analisando o caso concreto, vivenciando no exercício da profissão, a gente observa que nós, brasileiros como um todo, nós temos muita dificuldade em tratar da temática quando nós estamos conversando sobre a morte. Porque nós, brasileiros, nós somos muito vida, né? A nossa cultura é assim, muito vida, muito sentimento. O empreendedor, quando ele inaugura o seu negócio jurídico, ele já pensa, olha, vai dar muito certo. Ele não fica temeroso, às vezes, ou se sentindo negativo em relação ao próprio cenário do nosso país. Não. Com base lá no nosso 966 do Código Civil, né? O nosso empresário, ele circula bens e serviços, ele gera mão de obra organizada, e ele vê o seu empreendimento com muita emoção. E mais do que isso, ele vê o seu empreendimento como algo que vai dar muito certo. Então, nós estamos falando de vida, e nós estamos falando de cultura em relação ao nosso país, e uma cultura que realmente trabalha muito essa expectativa positiva. Mas tratar desse tema se faz necessário, porque quando o fundador, ele veste o que nós falamos agora desse paletó de madeira, a sua empresa, ela continua em pleno vigor. Então, nós temos 1 ou 2 dias ali do luto, e a partir daí, essa empresa ela continua a sua atividade normal. E eu trouxe para vocês alguns artigos, para vocês observarem como que é frágil o nosso sistema, porque nessa transição, quando os bens são transmitidos para os herdeiros, e se essa pessoa jurídica faz parte desse patrimônio, automaticamente também ela vai fazer parte dessa linha sucessória, aí, nessa divisão de